CEADEB TV, uma herança de fé pra você. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um programa, comentário das lições bíblicas para jovens. Este ano de 2025 tem sido uma bênção para mim, para minha casa, e o meu desejo é que você também seja grandemente abençoado. Estamos começando aqui direto pela CEADEB TV oficial, o nosso canal do YouTube. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação, tá certo? Queremos também mandar um grande abraço e abraçar todos os nossos irmãos que nos assistem, né? Tanto pela CEADEB TV, como também nos acompanham pela Rádio Vox 105.9, essa rádio que é a rádio do bem. Deus abençoe cada irmão, cada família, cada pastor, cada obreiro, cada casa que está nos dando a honra de poder adentrarmos esta casa para predicarmos, para estudarmos a palavra de Deus, do nosso Deus. Eu quero mandar um grande abraço para o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, para a irmã Lourdes, sua esposa, toda a nossa CEADEB, toda a diretoria, que Deus possa abençoar grandemente a todos os pastores que compõem essa magna convenção, uma convenção extremamente abençoada, que tem a bênção de Deus e que com certeza será um divisor de águas para todos nós, tá bom? Nós queremos também mandar um grande abraço para os locutores da Rádio Vox, essa rádio extraordinária, abençoada, Valmir Júnior, Gesiel Rodrigues, Ulisses Menezes, Mônica Costa, doutora Alda, com o programa Uma Médica em Seu Lar. Este programa que vai de segunda a sexta, sempre às 17 horas. Você que quer aprender um pouco mais de medicina, que quer aprender um pouco mais e tirar as dúvidas sobre a sua enfermidade, se liga na Rádio Vox 105.9, tá certo? Nós temos um tema que estamos abordando nesse trimestre, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago, o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, e desta feita nós vamos estar estudando a lição de número 5, que será ministrada agora dia 2 de fevereiro em todas as igrejas evangélicas, Assembleias de Deus aqui do Brasil, igrejas co-irmãs também. O tema que nós vamos estudar é a autenticidade contra uma fé morta. Esse é o tema. O texto principal encontra-se na 1 de João, capítulo 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O resumo da lição: a nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações. As tuas ações, o teu comportamento revelam a fé que você tem em Cristo Jesus. Eles precisam testificar que agora você é um homem novo em Cristo Jesus. Esta aula nós temos 3 objetivos. O primeiro deles é compreender os perigos de uma fé improdutiva. Algumas pessoas estão na igreja, mas a fé que eles têm, elas são inoperantes, tá? Depois, explicar as evidências da fé por intermédio das ações. As minhas ações, elas são uma evidência de que, de fato, eu tenho uma fé. Outra coisa, destacar o exemplo da fé de Abraão e Raabe. Você lembra desses 2 personagens da Bíblia Sagrada, lá do Antigo Testamento, ou das páginas veterotestamentárias? Pois bem, nós vamos falar um pouco sobre eles 2. Esta lição, ela tem como texto base aqui a carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, o versículo 14 ao 26. Está assim escrito: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém:
Tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Esse foi o texto bíblico que nós tomamos por base para esta lição. E a introdução da nossa lição está assim escrito. A carta de Tiago apresenta uma visão prática da fé cristã, desafiando os crentes a demonstrarem a sua fé por meio de ações. Na lição deste domingo, estudaremos o texto de Tiago, do capítulo 2, versículo 14 ao 26, que trata a esse respeito. O texto aborda a relação intrínseca entre a fé e as obras, advertindo-nos contra uma fé inativa ou morta. Abordaremos os perigos de uma fé improdutiva, a evidência da fé por meio de ações e exemplos bíblicos de uma fé viva. Pois bem, vejamos então a nossa lição, que está sempre dividida em 3 tópicos, isso é um padrão. Nesse primeiro tópico nós falaremos sobre os perigos de uma fé improdutiva, aquela fé inoperante, aquela fé que não faz nada. E aqui abordaremos a questão da inutilidade desta fé, o engano espiritual que a pessoa pode estar se encontrando por acreditar que é uma coisa e na verdade é outra, e ainda o testemunho ineficaz dessa fé inoperante, dessa fé que não produz. Primeiro subtópico da primeira parte da lição, inutilidade. Tiago, no capítulo 2, nos faz 2 perguntas. As perguntas que Tiago faz, elas são perguntas bastante interessantes, porque elas nos levam a nos questionarmos como anda a nossa fé. E eu não estou me referindo aqui à fé sobrenatural, mas à fé salvadora, que é o meio pelo qual o homem alcança a graça de Deus. Vejamos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Observem, prestem bem atenção. Tiago está fazendo uma pergunta e o que ele quer que as pessoas reflitam é que uma fé verdadeira, uma fé autêntica, ela não pode estar desassociada das obras. Ou seja, as obras são resultados de uma fé prática e operante. Quando eu tenho uma fé em Cristo Jesus para salvação, esta fé faz com que eu haja ou que eu tome atitudes que sejam condizentes com aquela oportunidade que Deus me deu para que eu me torne uma nova criatura. Vejamos, é impossível alguém que nasceu de novo, que aceitou a Cristo como Salvador e que se colocou determinado a obedecer às suas ordens, aos seus mandamentos, não obedecer a Cristo. Isso demonstra que a não observação ou o fato de não cumprir o que está escrito na Bíblia, que isso é uma falta de fé. Por quê? Porque quem tem fé obedece a Deus, obedece o que está na sua palavra. Porventura, a fé pode salvá-lo? Olha que a pergunta aqui não é colocando em xeque a fé, mas demonstrando que, uma vez que eu tenho a fé em Cristo Jesus, estas obras elas serão manifestas. Vejamos então, uma fé que não se traduz em ações é inútil e não produz resultados tangíveis na vida do crente ou na igreja. Eu digo que eu tenho fé em Cristo Jesus, mas eu não obedeço à palavra de Deus, ou pelo menos eu não faço o que está na palavra de Deus. Observe que quando eu tenho fé, eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. Eu me lembro agora de uma história que eu ouvi um tempo atrás, que certo homem resolveu escalar
uma grande montanha e ela estava nevada. E quando ele estava no percurso da escalada daquela montanha, ele se desequilibrou e começou a cair. Começou a cair e, dado o momento, ele falou: Deus, se tu existes, me livra da morte. E ele ficou preso. E onde ele ficou preso, ele ouviu uma voz dizendo para ele assim, já era noite, escuro, alguém dizendo para ele assim, ó, corta a corda. Ele refletiu e ficou pensando, mas eu vou cortar a corda? Será que está me segurando? E o certo é que ele não cortou a corda. No outro dia, os salva-vidas foram procurar aquele aventureiro e perceberam que ele estava morto, pendurado em uma corda, a 1 metro de um chão que poderia representar o escape para a sua vida. Não sabemos o que passou, mas imaginamos, se ele soubesse que estava a 1 metro da altura do chão, ele teria cortado a corda. Muitas pessoas têm agido dessa forma. Deus tem falado através da sua palavra, Deus tem demonstrado através dos louvores, dos seus profetas e da maior revelação que ele deixou, que é a Bíblia Sagrada, e muitas pessoas não agem, não demonstram com as obras que de fato têm a fé em Cristo Jesus. Então, a fé que não se traduz em ações, ela é uma fé inútil, ela não serve para nada. Paulo rejeita a ideia de que as boas ações sejam meritórias para a salvação. Observe, as boas ações, elas não me credenciam para ser salvos. Não, mas uma vez que eu sou salvo, como resultado dessa salvação, eu tenho uma fé que se traduz em obras. A obra de amar ao próximo, a obra de cuidar do necessitado, a obra de cuidar dos órfãos e das viúvas como a Bíblia recomenda. Então, o que Paulo está deixando claro aqui é que essas boas ações, elas não podem ser um mérito, ou as pessoas não podem ter elas como um mérito para se salvar. A gente conhece uma igreja não, a gente conhece um movimento, uma seita no Brasil, que ela coloca como sendo as obras um fator preponderante para a pessoa se regenerar ou para a pessoa se redimir de pecados passados. Vejamos a diferença entre crença e fé. Crença é uma coisa e fé é outra. Crença é o assentimento ao testemunho. E, ao passo que a fé é o mesmo assentimento ao testemunho acompanhado de confiança. O livro de Hebreus diz que a fé é a prova das coisas que nós não vemos, mas que esperamos. Então, enquanto a crença é o assentimento ao testemunho, quando eu escuto um testemunho de alguém e eu creio, isso aqui não é fé, é uma crença que eu tenho no testemunho que alguém me contou. Mas, quando eu tenho o assentimento a respeito do testemunho acompanhado da confiança, isso sim passa a ser fé. Segundo subtópico dessa primeira parte, engano espiritual, acreditar que a fé não precisa ser produtiva é enganar-se a si próprio. A fé do crente, a fé do cristão, ela precisa produzir. São os bons frutos que vão atestar de que, de fato, eu tenho uma fé viva, uma fé operante. Tiago alerta que esse assunto, Tiago alerta que essa autossatisfação é perigosa, pois não leva à verdadeira transformação. Tem pessoas que pensam que o fato de ter fé, eu tenho fé que Jesus salva, eu tenho fé que Jesus liberta, mas essa fé não é seguida das boas obras, que isso aqui é algo preponderante demonstrando que ele foi salvo. Porém, eu volto a dizer, alguém que já foi alcançado pela graça, que já foi salvo, ele tem uma fé, mas essa fé não é morta. Ela se traduz através das ações, das obras. O auto-engano espiritual ocorre quando há discrepância entre o que a pessoa diz acreditar e o que ela realmente faz. E aqui, de fato, a gente percebe pessoas que estão enganadas. Elas estão se enganando e enganando alguém. Por quê? Porque a fé que ela tem não é uma fé operante. E por não ser uma fé operante, há uma discrepância entre aquilo que ela prega e aquilo que ela vive.
E eu lembro para os irmãos que a pandemia foi um bom momento de percebermos de fato quem tem a fé. Alguns sumiram, evaporaram, outros demonstraram a fé em Cristo Jesus, não se ausentando das suas responsabilidades e fazendo aquilo que o Pai lhe mandou. Por exemplo, uma pessoa pode professar amor ao próximo, mas não agir para ajudar aqueles em necessidade. Então, eu posso dizer que eu amo o meu irmão, mas às vezes está precisando de um sapato. Eu tenho dois, eu não dou. Às vezes eu digo que amo o meu irmão, eu tenho um alimento de sobra em minha casa, eu também não dou. E isso mostra que há uma discrepância. Eu, para provar, para demonstrar que de fato eu amo o meu próximo, eu preciso ajudar. Eu gostaria de dizer que aqui eu tenho mais que o amor, eu tenho uma caridade. A caridade, ela vai além da questão do amor, porque ela é seguida das ações. Testemunho ineficaz, a fé improdutiva prejudica o testemunho cristão. Um crente que diz que tem fé, mas que não tem obras, pode ter certeza que essa fé que ele tem vai prejudicar o evangelho. Esse testemunho vai ficar comprometido, porque esta pessoa, por mais que diga que tem fé, ela não demonstra através das suas ações e atitudes. Quando os crentes não vivem de acordo com a sua fé professada, isso pode levar outros a questionar a autenticidade do cristianismo. Volta e meia a gente vê alguém dizendo, mas fulano não é crente? Mas ciclano não é crente? Por que ele está agindo assim? É porque a fé que essa pessoa tem é uma fé que está deixando a desejar. As ações, as obras dessa pessoa não condizem com o fato de elas dizerem que são novas criaturas. A nova fé não pode estar alicerçada em rituais, tradições ou expressões externas de religiosidade. Existem muitas pessoas que são religiosas. Assim como eram os fariseus, faziam questão de lavar as mãos, de lavar os utensílios que iriam se alimentar, mas no fundo, eles não cumpriam o que estava na lei. Era uma coisa apenas aparente. E aqui nós percebemos que a nossa fé jamais pode ser alicerçada em rituais, ao fato de ir à igreja. A nossa fé não pode estar alicerçada ao fato de uma tradição que alguém tenha, ou quem sabe, até por expressões externas, que demonstram que há uma religiosidade. Eu me recordo que quando meu pai era pastor da cidade de Itaém, no ano de 90, eu ainda pequeno no carro, fazendo uma viagem com ele, ele estava indo para uma congregação, no meio do caminho, chegando nesse distrito, ele perguntou para uma jovem senhora, que estava muito bem vestida, cabelo grande, roupa muito composta, e meu pai perguntou para ela, minha senhora, a senhora sabe onde é que fica a igreja Assembleia de Deus? Ela disse, não. A senhora é cristã? Ela disse, eu não sou, não quero ser e tenho raiva de quem é. Naquele momento, nós julgamos a pessoa pela embalagem, pela roupa, pela postura. Todavia, nós não podemos amarrar ou atrelar o fato de alguém ter fé por questões de tradições, por questões rituais ou, quem sabe, por expressões externas. Essas expressões externas de religiosidade nada tem a ver com quem, de fato, tem uma fé viva em Cristo Jesus. Alguém pode se enganar achando que cumprir determinados rituais ou ir à igreja é suficiente, enquanto negligencia a justiça, a misericórdia e a verdade. Diga-se de passagem, a justiça, a misericórdia e a verdade são características que definem quem, de fato, nasceu de novo, aceitou a Cristo. Alguém que hoje vive na verdade e tem a fé em Cristo Jesus, essa fé, ela é manifestada de forma que a pessoa se torne justa. Ela não aceita a injustiça. Além do mais, ela exerce a misericórdia. E eu volto a te lembrar que a misericórdia é tirar de alguém aquilo que ela merece para dar o que ela não merece. Nós não tínhamos nenhum direito de vida eterna. E se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Então, misericórdia é uma característica, é um adjetivo de quem tem uma fé salvadora e operante. Além do mais, a verdade. Por isso que a Bíblia diz em João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ainda no
no livro do apóstolo João, encontramos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Crer não é credere quod, tá? Crer que, na verdade, é credere in, que é crer em. Eu não posso crer que as coisas vão acontecer. Eu preciso crer em um Deus que é poderoso para operar e fazer muito mais do que aquilo que eu penso e que estou pedindo. Então, aqui no original, eu preciso ter uma crença em Deus, que é uma crença capaz de ver ou crer em Deus a ponto de ele operar os milagres, os sinais, os prodígios. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Ainda no segundo tópico da nossa lição, ou segunda parte, a evidência da fé por intermédio das ações, nós falaremos sobre fé e ação, ainda sobre o amor em ação, e finalizaremos falando sobre obediência em ação. Vejamos então esse primeiro subtópico da segunda parte da nossa lição, fé e ação. Tiago, no capítulo 2, versículo 17, afirma que a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Quando eu não demonstro, quando eu não externalizo, quando eu não materializo a minha fé através das obras, esta fé está morta. Ela não serve para nada. Você pode ser a pessoa mais religiosa do mundo, mas as tuas ações, as tuas obras estão anulando a fé que você tem. A verdadeira fé sempre se manifesta em ações, embora não sejam elas o substituto para a fé, uma expressão natural dela. Observe que a fé por si só, ela já vai demonstrar através de ações de que nós temos esta fé. É bom lembrar de que as ações não substituem a fé, mas as ações, as obras, são frutos dessa fé que eu tenho em Cristo. Frutos dessa fé que eu alcancei mediante a pessoa de Jesus Cristo. Ora, se eu digo que eu tenho fé em Cristo Jesus e eu não obedeço a palavra, eu não ando no seu caminho, eu faço tudo que vai de encontro à vontade de Deus, eu estou anulando essa fé que eu digo que tenho. Outra coisa, a fé é ineficaz se não vier acompanhada de ação. E eu te pergunto, como está a tua fé? A tua fé está sendo seguida por ações, por obras, ou a tua fé está morta em si mesma? Que o Senhor Jesus possa te guardar, que o Senhor possa nos ajudar a termos uma fé que seja operante. Prova de fé. Tiago, ainda no capítulo 2, versículo 15 e 16, a gente tem ele como sendo uma parábola. Deixa eu abrir aqui o texto para que os irmãos acompanhem comigo. Da carta do apóstolo Paulo, do apóstolo Tiago, irmão de Jesus. Olha o que é que ele diz aqui. Percebam comigo que coisa interessante nesse texto desse jovem pastor, desse jovem obreiro, capítulo 2, versículo 15 e 16, que nós temos como sendo uma parábola. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus, estiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Como é que pode, irmãos? Eu digo que eu tenho uma fé, e eu sei que o irmão está passando uma necessidade, o irmão está passando por uma prova, e eu apenas disperso de mãos vazias. Veja como Cristo demonstrava esse ato de fé através das ações. A Bíblia diz que Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Primeiro, ele alimentou espiritualmente, mas vendo que a hora era adiantada, que o tempo tinha passado, ele providenciou uma forma de alimentar a todos aqueles que ali estavam. Isso demonstra que é uma fé seguida de boas obras. Outra coisa bem interessante que nós precisamos ver aqui é que a fé autêntica é demonstrada através de atos de amor e compaixão. O texto de 1 João, da 1 de João, no capítulo 3, veja o que João coloca aqui para a gente, na 1 de João, capítulo 3, versículo 17. Olha que coisa interessante. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitando, lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Olha a confrontação, o confrontamento que o apóstolo João
nos leva a termos através da sua palavra, ou daquilo que ele escreveu. Ele está dizendo que quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitando, lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? É impossível que o amor de Deus esteja na vida de alguém que é egoísta. É impossível que o amor de Deus esteja na vida de alguém que só pensa em si. Eu lembro agora uma coisa interessante que no Peru, no país do Peru, existe uma tribo indígena chamada de Quechuas. E eles são bem interessantes que eles, quando alguém tem um coração grande, para eles, esse alguém é uma pessoa egoísta. Essa pessoa não compartilha nada com ninguém, essa pessoa não divide nada com ninguém, tudo é para si, e por essa razão o seu coração cresce. Enquanto no Brasil alguém do coração grande é alguém que ajuda, que abençoa, lá para os Quechuas, alguém que tem um coração grande é alguém que é egoísta, que só pensa em si. E biblicamente nós estamos vendo que alguém que é egoísta, que só pensa em si, o amor de Deus não está nele. Já se apartou há muito tempo. O que Deus espera de todos nós é que tenhamos esse amor firmado nele, uma fé abençoadora e que, através dessa fé que nós temos, a gente passe a viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Já o terceiro subtópico dessa segunda parte, fé e obediência a Deus estão intrínsecas. É impossível eu ter fé em Deus e não ser obediente à sua palavra. Olha o exemplo de Abraão. A Bíblia diz que o Senhor chama Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não pensou duas vezes, não titubeou, automaticamente obedeceu a ordem de Deus, pegou a sua esposa e partiu em direção a Moriá. Deus não lhe deu nenhum mapa, não lhe deu nada que lhe conduzisse para onde Deus estava querendo que fosse. Apenas ele demonstrou a fé que tinha, obedecendo a Deus. Se você não tem sido obediente a Deus, isso anula a fé que você diz que tem. Quando nós andamos na vida, ou quando alguém comete um pecado, quando alguém pratica uma iniquidade, essa pessoa está anulando a fé que tem em Deus. Outra coisa que nós precisamos observar, sabemos que a fé genuína é em cumprir os mandamentos do Senhor e viver de acordo com a sua vontade. Isso sim é uma fé genuína, porque ela é comprovada quando eu cumpro os mandamentos. Além de cumprir os mandamentos do Senhor, eu vivo de acordo com a sua verdade. Além da sua verdade, a sua vontade. Se você tem vivido de acordo com o que o Senhor manda, os seus mandamentos, e tem feito a sua vontade, a vontade de Deus, tenha certeza que a sua fé é uma fé genuína. Outra coisa, Tiago, no capítulo 2, versículo 19, faz uma referência direta ao texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. A Shimá de Israel. A Shimá é a declaração de fé do povo de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa aqui é a declaração do povo de Israel. E Tiago faz uma referência a ela no capítulo 2, versículo 19. Nisto conheceremos que somos da verdade e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Por quê? Porque só existe um Deus que é poderoso, um Deus que é soberano. E quando eu tenho uma fé nele, eu me submeto à vontade dele, aquilo que ele está me ordenando na sua palavra. Já o terceiro tópico da nossa lição, esse terceiro tópico, Abraão e Raabe, exemplos de uma fé viva. Como é que está sendo a nossa fé? Essa fé é uma fé viva ou é apenas uma fé de aparência? Observe que nós vamos falar um pouco sobre Abraão, sobre o que ele se submeteu por fé em Cristo Jesus, e vamos ainda falar sobre Raabe, aquilo que ela se submeteu por fé em Cristo Jesus. Vejamos então esse primeiro subtópico da terceira parte. Abraão, no capítulo 2, Tiago cita Abraão como exemplo de fé, destacando sua disposição em sacrificar seu filho, Isaque, em obediência a Deus. Além de Abraão já ter obedecido à voz de Deus quando Deus mandou que ele saísse de Ur dos Caldeus, a gente percebe que
Abraão foi um grande exemplo quando o próprio Deus lhe pediu seu filho. Engraçado que, nesta passagem, Abraão já tinha um filho mais velho chamado de Ismael. Mas o Senhor diz assim, Abraão, me dá o teu único filho. Ou seja, aquele filho que é o filho da promessa que eu te fiz. Aquele filho que você esperou por 25 anos. Eu quero que você sacrifique ele. Eu quero que você faça algo específico com ele. E como se não bastasse, ele está pedindo algo que Abraão tinha esperado por muito tempo. Porém, Abraão não vai ser desobediente à voz de Deus. E é a obediência que vai demonstrar a fé que ele tem em Abraão. Aí o escritor aos Hebreus diz que Abraão tinha fé suficiente que Deus era capaz de, ainda que o seu filho fosse morto, ressuscitá-lo. Que exemplo de pai da fé foi Abraão. Abraão tinha tudo para correr, para desistir, para voltar, mas ele permaneceu. O que o Senhor quer que nós façamos é permaneçamos na fé que temos em Cristo Jesus, porque Ele tem cuidado da sua igreja. Ele tem cuidado de nós. O que ocorreu em Gênesis capítulo 22 foi a obra que demonstrou a fé que ele já possuía. Abraão teve fé para ouvir a promessa, Abraão teve fé para esperar o cumprimento da promessa e Abraão teve fé para crer que Deus poderia trazer de entre os mortos o seu filho amado, o seu filho Isaque. Precisamos olhar para a vida, de forma geral, como Abraão olhava, com uma fé convincente, com uma fé que era uma fé operante. Observem que é preciso ressaltar que a verdadeira fé sempre resultará em boas obras, mas as obras não nos justificam. Quem tem uma fé verdadeira e operante, essa fé vai ter como prova as boas obras. Não podemos ver alguém que não tem boas obras dizer que tem fé. É impossível alguém que tem péssimas obras, más obras, dizer que tem fé. Ele pode ter até uma crença, mas fé não. A fé que é oriunda da palavra de Deus é aquela fé salvadora. Essa fé ela vai demonstrar no seu dia a dia através das obras, da confiança, do acreditar que Deus vai fazer, de que Deus já fez e que Ele ainda poderá continuar fazendo. Isso são resultados de uma fé operante. Vejamos o exemplo de Raabe. Raabe escondeu os espias hebreus e ajudou-os a escapar, demonstrando sua fé em Deus por meio de ações corajosas. Que exemplo extraordinário, irmãos. Raabe estava colocando em risco a sua vida. Se aqueles homens, os guardas da sua cidade, soubessem que ela estava escondendo os espias, com certeza ela seria, no mínimo, decapitada. Porém, a fé que ela tinha em Deus foi uma fé sobrenatural a ponto de receber os espias em sua casa, abrigá-los, escondê-los, para que aqueles espias não fossem pegos, não fossem presos. Isso demonstrou a fé que tinha em Deus. E quantas pessoas que estão me assistindo, estão me ouvindo, não têm essa fé? A fé que é demonstrada através das ações. Algumas pessoas dizem que têm fé, mas quando a enfermidade chega, elas entram em pânico, em desespero, quando deveriam demonstrar através das ações que de fato têm a fé. Algumas pessoas dizem que têm fé, uma fé maravilhosa, extraordinária, mas quando ficam desempregadas, elas ficam no desespero, elas entram em pânico. Não podemos viver dessa forma. O padrão de Deus é viver em fé, de fé em fé, e aguardar que na hora certa Ele responde às nossas orações e atende com a nossa fé. Sua fé foi vivenciada por suas obras, o que resultou em sua inclusão no plano redentor de Deus. Irmãos, o exemplo de Raabe é tão extraordinário. Era uma mulher gentílica,
era uma mulher que não fazia parte da aliança, mas pela fé que teve, Deus permitiu que ela entrasse na genealogia de Cristo. Que coisa maravilhosa, que exemplo formidável desta mulher. Precisamos ter uma fé como a de Raabe. Não é uma fé só de aparência, não é uma fé só da boca para fora, mas que é demonstrada com as ações. Certamente essa não era uma fé comum. Glória a Deus, não era. Você saber que está correndo risco de morte, mas mesmo assim você faz a opção, você opta por esconder 2 espias estranhos de outra nação em sua casa. Isso demonstra que ela de fato tinha uma fé em Cristo Jesus. Tiago vai concluir mostrando que, assim como um médico tem conhecimento para saber se uma pessoa está viva ou não, o crente é edificado se possui uma fé viva pela ação. Quando percebemos um crente que ele não tem obras, dá para saber claramente que a sua fé está morta. Mas quando o crente tem uma fé viva e operante, as suas ações, o seu comportamento, as suas obras, elas atestam de que essa fé está viva. Hoje tem uma pergunta para nós. Como está a nossa fé? Eu tenho demonstrado ela na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho, para os vizinhos, de que a minha fé está viva através das minhas ações? Ou as minhas ações estão anulando a fé que eu prego, que eu digo que tenho? Se você estiver nessa condição, onde as obras não atestam, não testificam de que você é uma nova pessoa em Cristo Jesus que tem fé nele, eu te convido a você a voltar, a você a participar dessa fé viva, operante, que é capaz de mudar a história e a vida de muitas pessoas. Uma fé viva, ela é demonstrada pelas boas ações. E uma fé morta também é demonstrada pelas más ações. Nós que temos Cristo Jesus como nosso Senhor, temos uma fé viva e operante. E essa fé nos leva a continuarmos confiando em Cristo Jesus através das nossas ações. Chegamos ao final de mais uma aula e a conclusão é a seguinte: nesta lição fomos desafiados a cultivar uma fé autêntica e viva, evidenciada por ações. A fé improdutiva é inútil, não esqueça isso. A verdadeira fé se manifesta em obras de amor, compaixão e obediência a Deus. Exemplos como Abraão e Raabe ilustram como uma fé viva opera através de ações decisivas e corajosas. Portanto, somos chamados a demonstrar nossa fé em Cristo, não apenas em palavras, mas em ações. Só assim viveremos uma fé autêntica que glorifica a Deus e impacta positivamente o mundo ao nosso redor. Deus te convida hoje para que você demonstre através das suas ações, que você tenha uma fé e que essa fé é poderosa em Deus para fazer coisas extraordinárias em Cristo Jesus. Tenha certeza que se você está com as ações, as boas ações em evidência, elas estão testificando da fé que você tem em Cristo Jesus. Como também a ausência dessas boas ações, isso elas demonstram que a sua fé está morta. Que Deus em Cristo nos abençoe e que possamos ter essa fé viva em Cristo Jesus, pois ela é capaz de testificar, de mostrar que somos novas criaturas em Deus, servos do Senhor, chamados para esse tempo, para fazer toda a diferença em uma geração corrompida, em uma geração que já se perdeu. Esse é o conteúdo dessa lição. O meu desejo é que as bênçãos do Senhor repousem sobre a tua casa hoje, amanhã e sempre. Creia que ainda hoje Jesus pode operar um milagre na sua vida. Basta que você tenha uma fé operante. Aleluias! Chegamos ao final de mais uma aula. Se Cristo não voltar para buscar a sua igreja, semana que vem estaremos aqui de volta. Tenham todos um excelente final de semana. Fiquem todos com Ele. Um grande abraço para todos. Deus te abençoe. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.